nossa Bíblia, no texto do livro das Crônicas, primeiro livro das Crônicas, no seu capítulo 17. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 15. Assim nos diz a palavra de Deus. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Tu não edificarás casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir a Israel até ao dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada e de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. Eu fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos de diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo de Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel. Porém, abati todos os teus inimigos e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre, segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, nós estamos diante da tua palavra aberta diante de nós e rogamos no nome de Cristo que, por misericórdia e graça, o Senhor fale ao nosso coração. Senhor, fala ao coração da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, do visitante. Todos nós e cada um de nós precisa ouvir a tua voz. Por isso, fala e instrui-nos conforme a tua vontade. No nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Podem sentar-vos, irmãos. Queridos, como seu pastor, eu quero pedir algo para você agora. Eu quero te pedir que você preste muita atenção ao que a palavra de Deus vai nos mostrar nessa noite, porque a exposição desse texto pode mudar a forma como você tem tomado decisões na sua vida. Por isso eu peço que você peça a Deus força e condição para prestar atenção naquilo que a palavra de Deus vai te dizer nessa noite. Deixa sua Bíblia aberta para que você tenha a visão do todo do texto enquanto você ouve a exposição. Meus amados, o nosso tempo é marcado por uma mensagem, eu diria, incontestável. A mensagem é: nunca desista dos seus sonhos, ou siga
o seu coração, ou até aquela que diz assim: acredite em você. Essa mentalidade acaba moldando as nossas decisões pessoais, os nossos projetos de vida e até mesmo a nossa espiritualidade. E pouco a pouco, nós passamos, por causa desta mentalidade, a acreditar que todo sonho precisa ser realizado. Acreditar que todo desejo precisa ser seguido. E acreditar que tudo aquilo que parece bom deve ser levado adiante. Mas quando nós abrimos as Escrituras, nós percebemos que a Bíblia não foi escrita para nos ensinar a realizar sonhos. Esse não é o objetivo das Escrituras. A Bíblia nos ensina algo diferente. Ela nos ensina a discernir, a entender se aquilo que desejamos vem ou não de Deus. Porque existe uma diferença, irmãos, entre aquilo que queremos fazer e aquilo que Deus realmente quer que façamos. E é exatamente essa diferença que o texto que está diante de nós nos leva hoje e vai nos ajudar a enxergar. Perceba, os 2 livros das Crônicas foram escritos com um propósito muito claro. O propósito desses livros era de reafirmar a vida espiritual de Israel, com ênfase no culto, dando a ênfase, mostrando Israel que era uma questão de relacionamento com Deus, de ênfase no culto, no templo e na aliança feita com Davi. Então, são 2 livros que vão moldar a visão cultica relacional de Israel. Ele vai dizer assim: olha, vocês precisam construir um relacionamento cultico com Deus. Nos capítulos anteriores a esse, nós estamos aqui no capítulo 17 de 1 Crônicas, nos capítulos anteriores, a gente vai lembrar que a Arca da Aliança foi trazida para Jerusalém, aqui o culto já foi organizado, o reino já está estabelecido, e por isso, nesse momento, Davi vive agora um momento de estabilidade. O reino está em paz, a liderança de Davi está firmada, não há embates, não há nenhuma inquietação ao redor, e é exatamente nesse cenário que o texto nos chama a atenção para um detalhe muito importante. Observe, se você vê aí já no início, você vai ver que Davi está em sua casa de cedros, sua mansão real, não é? E aí a reflexão que ele faz ao observar isso é que a arca do Senhor permanece numa tenda. A gente até pode imaginar que Davi tenha pensado: quem sou eu para estar numa casa como essa e a arca do Senhor está lá numa tenda? E a partir dessa percepção que surge no coração do rei, que ele pensa em um projeto que parece coerente, um projeto, obrigado, irmão, um projeto que parece lógico, e à primeira vista, um projeto que parece profundamente espiritual. Mas é exatamente esse tipo de pensamento que o texto vai confrontar. Porque nem tudo, irmãos, que nasce no coração, nem tudo que parece certo, nem tudo que tem aparência espiritual é necessariamente a vontade de Deus para a nossa vida. E é nesse ponto que o texto começa, então, a nos confrontar, porque o que vemos em Davi não é algo distante de nós, é algo muito próximo. Davi pensava, Davi pensa, Davi avalia, Davi projeta algo que parece bom, que parece coerente, que parece espiritual. E talvez você já tenha também pensado assim.
E é nesse ponto que surgem duas perguntas que todos nós precisamos responder. Primeira pergunta: como saber se um sonho que nasce no coração vem de Deus? Como saber se um sonho que nasce no coração vem de Deus? E a outra pergunta é: o que fazer quando aquilo que desejamos não é aquilo que Deus determinou para nós? E o texto nos conduz a uma resposta clara. Precisamos entender se os nossos sonhos vêm de Deus e nos submeter à sua vontade quando eles não vêm. E é precisamente isso que o texto ensina, e é por isso que precisamos afirmar: nem todo sonho deve ser realizado. E o texto começa mostrando que o problema não começa nas ações, mas começa no coração. Então, nem todo sonho deve ser realizado. E aí a gente olha para o texto e percebe algumas diretrizes, e a primeira dela é: desista dos seus sonhos quando eles nascem do coração, mas não da revelação. Acompanhem comigo aí para entender dos versículos 1 até o versículo 6. Então o texto começa nos mostrando como discernir se um sonho vem de Deus. E é exatamente nesse ponto que o texto se abre diante de nós. Davi está em sua casa, como dissemos, e esse detalhe, irmãos, é mais importante do que parece. Observe, porque é justamente em momentos de estabilidade que o coração começa a projetar novos planos. É quando as coisas estão mais calmas, porque na hora da aflição, na hora do turbilhão, na hora em que as coisas estão tumultuadas, a gente não faz planos. Mas quando as coisas sossegam, a gente faz planos. Mas nem sempre os nossos sonhos, irmãos, nascem nas crises. As vontades até podem nascer na crise. As resoluções, olha, eu vou dar um jeito nisso. Nasce na crise, mas os sonhos, os projetos mais elaborados não nascem nas crises. Muitas vezes eles nascem quando tudo parece estar no lugar. E o texto diz, no versículo 1: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do Senhor está numa tenda. Olha só, Davi olha para a sua realidade e ele percebe um contraste aí. De um lado, o conforto da casa real, do outro, a simplicidade da tenda onde estava a arca. E a partir dessa percepção é que nasce o projeto de Davi. Um projeto, como nós já dissemos, que à primeira vista parece irrepreensível. É um projeto lógico, é um projeto coerente e tem a aparência espiritual. Como era comum entre os reis antigos, construir um templo era uma forma de expressar devoção a Deus. Todo rei, você pode observar que os imperadores, os reis, gostavam de construir templos. Era uma espécie de reconhecimento à divindade. Davi, então, portanto, não está propondo aqui um absurdo. Não há um absurdo aqui. É algo que é até coerente com aquilo que era se esperado de um rei. Então, ele está propondo algo que parece correto. E aí, nesse momento, ele leva o seu projeto, o seu desejo, ele vai se abrir com o seu pastor, o profeta Natã, e vai dizer: pastor Natã, profeta Natã, eu estou com esse projeto aqui. E a resposta de Natã é interessante. Olha no versículo 2. Diz que Natã diz: faz tudo que estiver no teu coração. Faze tudo que está no teu coração, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Imagine, irmãos, a seguinte situação. Um executivo de uma empresa procura o diretor e diz: eu estou pensando em abrir uma nova filial. O que é que o senhor acha? E aí o diretor responde: pode fazer, pode abrir essa filial, porque eu tenho certeza que o dono da empresa vai aprovar esse seu projeto, porque, afinal de contas, é algo bom, abrir uma filial é algo bom. Então, pode fazer, que eu tenho certeza que ele vai
aprovar. Mas depois, o diretor vai e consulta o dono da empresa e descobre que não era aquilo que o dono queria. E aí ele precisa voltar e dizer para aquele diretor, e dizer, olha, eu disse que podia, mas o dono não aprovou. Queridos, é exatamente isso que acontece aqui. Natã não estava sendo irresponsável aí. Não é que Natã, o profeta Natã, foi irresponsável, negligente. Só teve um problema aí. É que Natã falou antes de Deus falar. Antes de Deus falar com ele. E isso nos dá uma primeira lição, nos traz uma primeira lição. Nem toda aprovação espiritual confirma a vontade de Deus. Observe a progressão do texto. O sonho nasce no coração, o sonho recebe validação espiritual, mas o sonho ainda não foi submetido a quem de fato resolve. Não foi submetido a Deus, a revelação de Deus. Então o texto nos diz, porém, naquela mesma noite, versículo 3, porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor. Percebe aí o que aconteceu? Deus interviu. A conversa estava entre Davi e Natã. E aí Deus interviu. Deus vem e intervém. E quando Deus fala, Deus não trata aqui da lógica de Davi. Deus não faz uns considerandos aqui, olha, Davi, eu percebo que você está bem intencionado, eu percebo isso. Deus não questiona a intenção de Davi, Deus não acusa Davi de pecado, mas Deus faz uma pergunta, e essa pergunta que Deus faz desmonta todo o projeto de Davi. Olha só, olha aí o versículo 6. Em todo lugar que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo, por que não me edificais uma casa? Então, Deus fala que, eu falei alguma coisa para você? Gente, isso é uma bronca, né? Pensa aí, você chega lá todo empolgado, e olha, Isás, e eu pensei nisso, e eu vou fazer isso, e eu quero dizer que eu estou fazendo isso, porque isso aqui vai ser o melhor, e aquele seu superior diz assim, eu te pedi alguma coisa? Eita! Então, a questão aqui não é se o plano é bom, não é se o plano é bonito, não é se o plano parece espiritual. A questão aqui foi Deus que mandou? Foi Deus que falou? Foi Deus que disse para você fazer? Porque, irmãos, há coisas que são boas, mas ainda assim não são ordenadas por Deus. O problema aqui não é moral. O problema aqui é revelacional. Isto é, Davi está disposto a fazer algo para Deus, mas sem ter recebido a direção de Deus para fazer o que ele queria fazer. E isso nos ensina mais uma coisa fundamental. Nem tudo que nasce no coração vem de Deus. O critério, portanto, não é eu sentir, ou eu acho que vai dar certo, tem tudo para dar certo. Olha, eu tenho ouvido as pessoas dizerem que vai ser bom. O critério é, Deus foi consultado a respeito disso? Como diz a Escritura, lá em Lamentações, capítulo 3, versículos 37. Lamentações 3, 37. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não mande? Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Por isso nós precisamos entender, há sonhos que devem ser abandonados. Não porque são pecaminosos, mas porque não foram ordenados por Deus.
E é aqui que o texto nos ensina mais uma coisa. Se nós queremos viver segundo a vontade de Deus, precisamos aprender a entender, a buscar e entender a vontade de Deus para aquilo que nós queremos. Porque não basta perguntar de onde vem o sonho, é preciso perguntar no que esse sonho está apoiado, em quem esse sonho está apoiado. Porque há sonhos que até parecem viáveis, há sonhos que até parecem possíveis, há sonhos que parecem bem estruturados, mas ainda assim não estão firmados naquilo que Deus disse. E é exatamente isso que Deus passa a mostrar a Davi. E se até que o texto nos mostrou como entender a origem do sonho, o texto prossegue e agora nos leva um passo mais além. E o outro ponto que nós percebemos aqui é que nós precisamos desistir dos sonhos quando eles se apoiam na capacidade, mas não na palavra. Está aí dos versículos 7 a 10. E agora o texto vai nos mostrar como ou em quem não devemos confiar. Porque não basta discernir se um sonho vem de Deus. É preciso também aprender a não confiar na nossa própria capacidade. E é aqui que nós temos uma grande dificuldade. Geralmente, os nossos sonhos são lastreados, baseados, e nós consideramos, a primeira coisa que nós buscamos a considerar é se nós somos capazes de realizar o nosso sonho. E geralmente a resposta do nosso próprio coração vai ser: sim, você pode. Você tem toda a condição, você é inteligente, você tem saúde, você tem capacidade, você tem experiência, você tem tudo o que precisa para ser vitorioso. Lembra o sermão que eu preguei a respeito de Davi e de Golias? E lembra que eu falei que Golias tinha todo o recurso para ganhar a batalha, mas quem ganhou foi Davi, que, humanamente falando, não tinha nenhuma condição de ganhar aquela batalha. Mas, às vezes, nós fazemos como Golias e acreditamos que podemos confiar na nossa própria capacidade. Talvez os seus sonhos não estejam dando certo porque você está confiando na pessoa errada, que é você mesmo. A partir do versículo 7, então, Deus muda completamente o foco da conversa. Davi está pensando no que ele pode fazer por Deus. Olha só, o que eu posso fazer por Deus? Eu vou fazer um negócio aqui por Deus. Mas Deus chama Davi a olhar para o que ele já fez por Davi. Você percebeu aqui? A partir do versículo 7 aí, Deus começa a dizer assim: Davi, vamos fazer o seguinte aqui, vamos organizar suas ideias. Você está querendo fazer alguma coisa por mim? Eu vou te mostrar o que é que eu fiz por você. Aí ele começa dizendo assim: olha, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei-te da malhada e de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. Davi, sabe esse teu currículo maravilhoso? Quem te deu fui eu. Sabe essa sua capacidade? Sabe onde você está agora? Sabe por que você está pensando isso aí? Porque eu fiz isso com você. Você está onde está porque eu que fiz. Então Deus está dizendo: Davi, não perca de vista que a sua capacidade fui eu que dei. Então Deus leva Davi de volta ao início, aí leva Davi antes do trono, quando só havia pasto, quando só havia capim. Antes do reconhecimento, Davi estava no anonimato, era só o filho mais novo de Jessé, que ninguém dava bola para ele. Antes das conquistas, Davi extremamente dependente. Então Deus não está fazendo Davi apenas lembrar da sua história. Deus está corrigindo a perspectiva de Davi, a visão de Davi, a forma como Davi
estava enxergando a si mesmo, enxergando o próprio Deus e enxergando o futuro. Porque o coração humano, irmãos, tem uma tendência constante a atribuir a si mesmo aquilo que Deus realizou. Não é assim? As nossas conquistas. O que você tem? O que você já conquistou na vida? Você tem família, não tem? Você tem emprego, você tem trabalho, você tem empresa, você tem isso, você tem faculdade. Você já conquistou um monte de coisa, né? Mas quem deu isso para você? Você tem isso por quê? Você chegou até aqui por quê? E é isso que Deus está fazendo com Davi. O meu jovem, vem entender por que você acha que pode fazer. Porque fui eu que dei. Só que você está atribuindo para si mesmo essas suas vitórias. A palavra de Deus diz que quem faz isso, inclusive, é maldito. Maldito o homem que confia no seu próprio braço, que diz assim, fui eu, foi a minha capacidade, foi a minha inteligência, foi a minha belezura, fui eu que consegui essas coisas. Isso ecoa muito, irmãos, com o que Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 1 Coríntios 4, 7, quando ele diz, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Percebe? Viu o tapa na orelha que Paulo dá? Quem você pensa que é? A carteirada de Deus. Quem você pensa que é? Às vezes a gente acha que é muita coisa, não é? Às vezes a gente meio que se acha que, como é? Eu sempre esqueço aquela ditada, é a última bolacha do pacote. A gente acha que é a última bolacha do pacote. Ou seja, tudo que Davi é, tudo que Davi tem, vem das mãos de Deus. Então o texto chega a um ponto aqui surpreendente. Davi quer construir uma casa para Deus. Mas Deus diz, olha só, lá no versículo 10, o Senhor te edificaria uma casa. O Senhor te edificaria uma casa. Davi quer construir, mas Deus diz, quem constrói aqui sou eu, meu filho. Se tem alguém que constrói casa aqui, sou eu. E aqui, então, acontece uma inversão completa. Davi quer fazer algo por Deus, mas Deus declara que ele é quem fará algo por Davi. E isso muda tudo, irmãos. Isso muda tudo. Porque revela que a obra de Deus não nasce na iniciativa humana. Deus não faz alguma coisa na sua vida porque você deu o start. Porque você começou. Porque você planejou. Por isso que os defensores da ideia de não desista dos seus sonhos, olha o seu sonho, eles partem do princípio de que o start, o início foi dado por você. Foi quando você sonhou. Foi quando você sonhou e você projetou, você arquitetou, você... Mas o texto está nos mostrando que a obra de Deus não nasce nessa iniciativa humana. Ela nasce na ação soberana de Deus. Davi tinha posição, Davi tinha experiência, Davi tinha recursos, humanamente ele parecia plenamente capaz, mas o texto nos ensina, então, aqui algo fundamental. Capacidade, irmãos, não é autorização. Porque você é capaz, não significa que você está autorizado a fazer. Isso nos leva a um ponto decisivo. Não basta ter capacidade. Não basta ter capacidade. É preciso ter direção de Deus. Direção de Deus. Não é porque você pode fazer que Deus quer que você faça. Não é porque você tem meios para fazer que você tem direção para fazer. Não é porque você tem experiência que você tem aprovação de Deus para fazer. A nossa tendência é confiar naquilo que nós conseguimos fazer. Mas a Escritura nos lembra lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, que a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência, aquilo que nós podemos fazer,
temos condição de fazer, vem de Deus. O reino de Deus, portanto, não é construído pela força do homem. É Deus quem constrói, é Deus quem estabelece, é Deus quem sustenta. Por isso, há sonhos que precisam ser abandonados. Não porque são sonhos impossíveis, mas porque estão apoiados na capacidade humana e não na palavra de Deus. E é aqui que o texto nos chama mais uma vez, não apenas a entender, mas a nos submeter a nossa capacidade, submeter os nossos recursos, submeter os nossos planos, porque não é o que conseguimos fazer que determina a vontade de Deus, mas sim o que Deus disse. É o que Deus diz. Mas o texto ainda não terminou de nos confrontar, porque até aqui ele ficou claro. Nem todo sonho que nasce no coração vem de Deus, e nem todo sonho que parece possível está firmado naquilo que Deus disse. Mas ainda há uma questão mais profunda. Mesmo quando algo parece bom, mesmo quando algo parece viável, ainda assim precisamos perguntar: esse sonho está no tempo de Deus? Esse sonho está dentro do propósito de Deus? Por isso, o nosso terceiro ponto nessa exposição é: desista dos seus sonhos quando eles ignoram o tempo e o propósito de Deus. Versículos 11 a 15, onde nós nos embasamos. E esse texto nos leva, então, a esse nível mais profundo ainda, porque não basta discernir, entender se um sonho vem de Deus. Não basta reconhecer que não podemos confiar na nossa própria capacidade. É preciso aprender a nos submeter ao tempo e ao propósito de Deus. Então, a partir aí do versículo 11, Deus deixa claro que não está apenas respondendo ao plano de Davi. Ele está revelando o seu próprio plano para Davi. E aqui vou fazer uma pequena digressão para dizer como Deus é maravilhoso. Porque, olhe, observe que em todo o texto, Deus não dá uma bronca em Davi. E Deus transforma aquilo que Davi achava bom. Deus disse: Davi, você acha bom, não é? Fazer isso. Mas eu vou te revelar que o que eu acho é muito melhor do que você pensou. É muito melhor do que você pensou. Então, Deus está revelando o seu próprio plano, e a primeira coisa que Deus estabelece é o tempo. Versículo 11. Há de ser, quando teus dias se cumprirem, e tiveres de ir para junto dos teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o teu reino. Esse, versículo 12, me edificará a casa. Olha só, Deus está dizendo: cara, o problema é que você fez um plano bem bonitinho, mas não era o tempo de Deus, mas não estava no tempo de Deus. Então, Deus vai além, ele mostra que não é apenas uma questão de tempo, ele vai falar também que é uma questão de instrumento. Ele vai dizer: eu levantarei depois de ti o teu descendente. O seu plano é bom, mas ele não obedece o critério do tempo de Deus, e ele não obedece o critério dos agentes que Deus escolheu para que esse plano fosse executado. E Davi deseja construir, mas Deus determina que outro vai construir. E aqui o texto nos confronta de forma muito direta, porque muitas vezes não temos dificuldades em aceitar o plano de Deus. Temos dificuldade em aceitar que não somos nós que estamos no centro desse plano. Não tenho dificuldade de saber que Deus vai fazer. A minha dificuldade é: por que não eu? Por que não eu? Mas o texto vai ainda além. Vamos para o versículo 12.
no versículo 12, ele vai dizer: esse me edificarás a casa. Davi quer construir, mas não vai ser ele. Então vem a promessa maior, ainda no versículo 12: estabelecerei o seu trono para sempre. E aqui o horizonte se amplia, porque Davi está pensando em uma construção, e Deus está estabelecendo um reino. Davi está pensando em coisa pequena. Sabe, às vezes, aqueles grandes planos que temos, e que às vezes achamos que é um mega blaster plano para ser executado, diante de Deus é um plano tão pequeno, tão irrisório. E Deus está dizendo: Davi, você está falando de casa, rapaz. Eu estou falando de reino. Então não é apenas um reino temporário, mas um reino eterno. Porque o nosso Deus é eterno. E o texto, então, aponta para Salomão, mas não termina em Salomão. Lá no versículo 13, a gente segue para o 13 e diz assim: eu lhe serei por pai e ele me será por filho, a minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Então aqui Deus não está falando também de Davi e de Salomão. Deus está apontando e dizendo: cara, o meu plano na sua vida envolve Cristo, e ele aponta para Jesus, para o reino eterno de Jesus. E isso aqui traz uma lição para a gente, que se no nosso plano não tiver Jesus, não vai dar certo. Não vai dar certo, se Jesus não estiver no nosso plano. Então aponta para Cristo, e isso muda completamente a forma como entendemos todo esse episódio. O problema, então, não era o sonho de Davi, era o lugar desse sonho dentro do plano de Deus. Davi estava certo estava certo em desejar, em fazer. Ele estava certo, ele queria fazer, mas estava errado em assumir que era o tempo certo, assumir que era a pessoa certa, assumir que o seu plano era o plano final e era o melhor plano. E é aqui que o texto toca diretamente em nós. Nem todo sonho que você tem é para você. Nem todo sonho que você tem é para você. E nem todo sonho que você tem é para agora. Deus é soberano sobre o tempo, sobre os meios, sobre os propósitos, e muitas vezes Deus não rejeita apenas o nosso plano, Ele rejeita os meios e Ele rejeita também os nossos propósitos. Ele redireciona, Ele insere aquele plano, que é o plano dele, em algo muito maior do que nós conseguimos enxergar. Por isso, há sonhos que precisam ser abandonados. Não porque são errados, mas porque não se encaixam no tempo e no propósito de Deus. E é aqui que o texto nos chama mais uma vez a submissão. Submeter o nosso senso de tempo, submeter o nosso desejo de protagonismo, sou eu, submeter os nossos planos ao propósito soberano de Deus. E essa é a saída apontada por Deus para o texto. Não é que os seus planos sejam ruins, mas você precisa submetê-los a Deus. E se o seu plano não for o plano de Deus, Deus vai te revelar que o dele é muito melhor. Davi ficou surpreso com isso. Então, ao olharmos para esse texto, percebemos que Davi nos representa, porque assim como ele é, nós somos. Assim como ele pensou, nós pensamos. Assim como ele planejou, nós planejamos. Assim como ele sonhou, nós também sonhamos.
E muitas vezes isso com sinceridade. Com sinceridade. Mas sinceridade, irmãos, não é garantia de direção divina. Davi tinha um bom desejo, tinha uma motivação que parecia espiritual, tinha até uma confirmação de um profeta. O pastor deu um like. E ainda assim Deus disse não. Deus disse não. Isso nos ensina algo que confronta profundamente a nossa maneira de viver. Nem todo sonho deve ser realizado. Porque há sonhos que não vêm da direção de Deus. Há sonhos que não se apoiam na nossa, ou que se apoiam mais na nossa capacidade do que na palavra de Deus. Há sonhos que não se encaixam no tempo e no propósito de Deus. E é por isso a vida cristã não é sobre realizar o que nós desejamos, é sobre submeter a nossa vida ao que Deus determinou para nós. Vivemos em um tempo, irmãos, em que se valoriza muito a realização pessoal. Mas as Escrituras nos chamam a obediência. Antes de perguntar se algo vai dar certo, nós precisamos perguntar se Deus aprova o que nós queremos fazer. Nem tudo que parece espiritual vem de Deus. Nem tudo que é possível deve ser feito. E tudo o que somos, tudo o que temos, vem de Deus. Por isso precisamos aprender a lidar com algo que muitas vezes nós evitamos a todo custo: o não de Deus. Às vezes nós queremos evitar esse não de Deus, porque às vezes não é o tempo, às vezes não somos nós, às vezes não é desse jeito, mas o texto não termina, apesar disso, com o não de Deus. Ele nos mostra também como Davi respondeu. Nós não vamos tratar disso agora, talvez num outro sermão, mas com mais devagar. A partir do versículo 16, depois de ouvir a resposta do Senhor, Davi entra na presença de Deus e diz: quem sou eu, Senhor Deus? Perceba, Davi não insiste, Davi não argumenta, Davi não tenta convencer a Deus. Davi, irmão, se humilha. Davi reconhece a graça de Deus na sua história, ele se submete ao plano de Deus, ele passa a orar e não orar pelos seus planos, mas orar pelos propósitos de Deus. E é aqui que aprendemos a lição final. Mais importante do que o sonho que você tem é a forma como você responde quando Deus diz não. Porque há momentos em que glorificamos mais a Deus abrindo mão de um sonho do que realizando esse sonho. Hoje, talvez Deus esteja tratando com você, não com algo escandaloso, mas com algo mais sutil. Talvez Deus esteja tratando um plano seu, um projeto seu, um sonho, uma decisão que você tomou acerca da sua vida, mas que talvez você tenha que perguntar: essa decisão que eu tomei tem autorização de Deus? Isso vem de Deus? O maior ato de fé, irmãos, não é correr atrás de um sonho, é desistir quando percebe que Deus não aprovou. E mais do que isso, é descansar no fato de que os planos de Deus são melhores do que os nossos planos. Que Deus nos dê graça não apenas para abrir mão dos nossos sonhos, mas para nos alegrarmos na vontade dEle. Porque no final, não são os nossos sonhos que prevalecem, são os planos soberanos de Deus. Em Jó 42, 2, e eu quero que você fique com esse versículo, Jó 42, 2. E eu quero que você leia comigo, o Anderson vai projetar aí. Eu quero te pedir que você leia comigo. Leiamos juntos. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que Deus nos ajude. Amém.